anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34:8. Meu irmão, minha irmã. Hoje é terça-feira, dia 14 de abril, e a gente vai rezar por você. O 14º dia de abril. E que terça-feira é essa? Não uma terça-feira qualquer. Uma terça-feira que chega no meio da semana que começou. Quando o domingo já ficou para trás com toda a sua força e o peso dos dias úteis já está de volta com toda a sua realidade. Quando as demandas já estão em cima. Quando a agenda já está cheia. Quando o mundo já está pedindo tudo de você, antes que você tenha tido tempo de se preparar completamente para dar. E nessa terça-feira de abril, antes que o dia avance mais um passo, sem que seja dito o que precisa ser dito, a gente para. Porque Deus cobre. Não cobria. Não vai cobrir dependendo do teu comportamento dessa semana ou da quantidade de orações que você conseguiu fazer antes de sair de casa. Cobre. Presente contínuo. Ação permanente. Uma proteção que não tem hora de início e não tem prazo de vencimento, porque vem de quem não dorme, não descansa e não tira os olhos dos seus filhos nem por um segundo. E nesta corrente de oração que nos une, a gente vai rezar por você. Por você que saiu de casa hoje sem saber exatamente o que essa terça-feira vai trazer. Que está no meio de circunstâncias que não controla completamente e que às vezes sente que está exposto demais. Que há perigos visíveis e invisíveis ao redor e que a sensação de vulnerabilidade é real e é pesada. Por você que está sob ataque e que sente, que percebe que tem algo operando contra a sua vida, contra a sua família, contra o que você está tentando construir. Que as coisas estão difíceis de um jeito que vai além do normal, de um jeito que tem cheiro de inimigo trabalhando nos bastidores. Por você que está com medo, de uma situação específica que está chegando, de um resultado que ainda não sabe qual vai ser, de um encontro, de uma decisão, de uma notícia que está esperando e que pesa antes mesmo de chegar, de um futuro que parece incerto demais para que a paz seja fácil de encontrar. Por você que está tentando proteger os que ama e que sente que as suas próprias mãos não são suficientes para cobrir tudo. Que olha para os filhos, para o cônjuge, para os pais, para quem ama, e sente o peso de saber que não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e que há situações que estão além do alcance humano. Juntos nesta corrente de fé, vamos invocar hoje a proteção que vem de cima. Não a proteção que depende de nós, mas a que depende de Deus. Não a cobertura que se consegue com esforço, mas a que é concedida por graça ao Filho que confia no Pai que cobre. Vamos clamar por São Miguel Arcanjo, sobre cada vida desta corrente, com a certeza de que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Antes de começarmos, te peço um gesto simples. Deixa o teu like neste vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir hoje que não está desprotegido. Com alguém que está com medo e que precisa ser lembrado de que o anjo do Senhor está acampado ao redor da vida dele nessa terça-feira. Agora fecha os olhos, respira fundo e vamos juntos. Terça-feira, o segundo dia de trabalho da semana. O dia em que a realidade da semana já está completamente instalada, em que o entusiasmo de segunda-feira se havia, já foi testado pela primeira vez, em que as dificuldades que você não esperava já apareceram, e as que você esperava já são maiores do que pareciam de longe. E é exatamente nesse dia, no meio do dia, no miolo da semana, que está apenas começando, que Salmos 34:8 chega com uma imagem que muda tudo. O anjo do Senhor acampa, não passa, não visita, não aparece em emergências e desaparece quando a situação normaliza. Acampa, monta a estrutura, estabelece presença, fica ao redor dos que temem a Deus. Essa palavra acampar no hebraico original vem de uma imagem militar. Um exército que acampa ao redor de uma cidade não está de passagem, está estabelecendo perímetro de proteção. Está dizendo com a sua presença que nada entra sem passar por eles primeiro, que o que está dentro está coberto pelo que está fora. E o anjo do Senhor faz isso ao redor da tua vida, nessa terça-feira de abril. Não está te vendo de longe com compaixão,
está acampado, está com o perímetro estabelecido, está dizendo com a sua presença que nada chega até você sem passar pela cobertura de Deus primeiro. E São Miguel Arcanjo, o príncipe dos anjos, o guerreiro que nunca perdeu uma batalha, está executando essa cobertura hoje sobre cada situação desta corrente com a autoridade de quem serve ao Deus que nunca dorme e que nunca falha. Para agora, respira e recebe a cobertura que já está estabelecida sobre a tua vida antes mesmo de você pedir. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu chego diante de Ti nessa terça-feira de abril, reconhecendo que preciso de uma cobertura que vai além do que eu consigo construir com as minhas próprias mãos. Agradeço porque o anjo do Senhor não acampa ao redor dos que merecem, acampa ao redor dos que temem. E temer a Ti não é viver com medo de Ti. É viver com a consciência de que és Deus, de que és maior do que tudo que me ameaça, de que a Tua presença é a única proteção que realmente cobre tudo. Agradeço porque a cobertura que prometeste em Salmos 34:8 não tem lacunas. Não cobre alguns perigos e deixa outros de fora. Não funciona em algumas áreas da minha vida e em outras não. Cobre tudo. Cada vulnerabilidade, cada ponto cego, cada área onde eu não consigo me proteger sozinho e onde as ameaças que não vejo são tão reais quanto as que vejo. Agradeço porque não preciso ver o anjo acampado para que ele esteja lá, porque a proteção de Deus não depende da minha percepção para ser real. Que há momentos em que o perigo foi desviado antes que eu soubesse que estava chegando, em que o ataque foi interceptado antes de chegar, em que a cobertura de Deus agiu nos bastidores da minha vida enquanto eu seguia em frente sem saber o que estava sendo desviado ao meu redor. Agradeço por cada vez que fui guardado sem saber, por cada acidente que não aconteceu, por cada doença que não chegou, por cada armadilha que o inimigo preparou e que não funcionou porque havia uma proteção ao redor da minha vida que ele não conseguiu atravessar. Agradeço porque os que eu amo também estão cobertos por essa proteção. Que o anjo do Senhor não acampa só ao redor de mim, mas ao redor de quem está sob a minha cobertura espiritual. Que minha família está dentro do perímetro de proteção que Deus estabeleceu e que o inimigo não tem acesso livre a nenhum deles. São Miguel Arcanjo, príncipe dos anjos e guerreiro fiel do Rei dos Reis, hoje eu te invoco sobre essa terça-feira com a autoridade de Filho do Deus que cobre e que livra. Estabelece o perímetro de proteção sobre a minha vida e sobre a minha família nessa terça-feira. Que nenhum ataque do inimigo encontre entrada. Que nenhum perigo visível ou invisível ultrapasse a cobertura que o Senhor estabeleceu. Pelos planos que o inimigo tem contra mim hoje, planos que eu não conheço, mas que Tu conheces, desmonta-os antes que saiam do planejamento. Que o que foi arquitetado nas trevas contra a minha vida seja exposto e destruído antes de se tornar realidade. Pela minha família que está espalhada nessa terça-feira, cada um no seu lugar, cada um com os seus compromissos e os seus caminhos, cobre cada um deles com o Teu manto de proteção. Que onde eu não consigo estar, Tu estejas. Que onde os meus olhos não alcançam, os Teus alcançam. Que onde as minhas mãos não chegam, as Tuas chegam. Pelas situações da minha vida que estão mais vulneráveis nessa terça-feira, os pontos onde o inimigo sabe que tenho menos defesa, fica de guarda nesses lugares específicos. Cobre o que está frágil com a força de quem nunca fraqueja. E pelos ataques que já chegaram antes que eu orasse hoje, pelas feridas que essa terça-feira já trouxe antes desta oração, intercede agora. Que o dano seja limitado, que o que tentou se instalar não encontre raiz. Que a cobertura de Deus chegue sobre o que já foi atingido e que a restauração comece agora. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu te apresento todas as pessoas desta corrente que chegaram nessa terça-feira precisando de cobertura e proteção. Pessoas que estão com um medo específico, com nome e endereço, ligado a uma situação real que está acontecendo agora, que estão esperando um resultado, um diagnóstico,
uma decisão que vai mudar alguma coisa importante. Que acordaram hoje com o peso da incerteza e que precisam sentir que não estão desprotegidas nessa espera. Vidas que estão sob ataque espiritual pesado, que estão percebendo que há uma oposição que vai além do natural, que as dificuldades se acumulam de um jeito que tem padrão, que tem inteligência por trás, que parece direcionado, que precisam de uma intervenção que venha de cima e que quebre o que está operando contra elas. Famílias que estão em perigo, que há ameaças sobre o lar, sobre o casamento, sobre os filhos, sobre a saúde de quem está dentro de casa, que os pais estão orando com tudo que têm, mas que sentem que o ataque é maior do que as próprias forças conseguem cobrir. Pessoas que estão em situações de risco físico real, que trabalham em ambientes perigosos, que precisam percorrer caminhos difíceis, que estão em lugares ou circunstâncias onde o perigo físico é concreto e onde a proteção de Deus não é teologia abstrata, mas necessidade urgente e presente. Almas que estão sendo atacadas na mente, que o inimigo está usando pensamentos, imagens, medos, cenários de catástrofe para instalar um terror que paralisa, que estão em guerra mental e que precisam da paz de Deus, que excede todo o entendimento, fazendo sentinela sobre os seus pensamentos. Senhor, olha para cada uma dessas situações com os olhos do Deus que acampa, que não vê o perigo como maior do que a proteção, que não vê o ataque como mais poderoso do que a cobertura, e não vê nenhuma ameaça ao seu filho como algo que não pode ser interceptado pela sua presença. Que o anjo do Senhor, que é São Miguel Arcanjo, acampe de maneira especial ao redor de cada vida desta corrente nessa terça-feira. Que o perímetro de proteção seja visível no espiritual e que seus resultados sejam sentidos no natural. São Miguel Arcanjo, declara proteção sobre cada vida desta corrente nessa terça-feira de abril. Que nenhum deles chegue ao fim desse dia tendo sido destruído pelo que o inimigo planejou. Que a cobertura de Deus seja real e que os resultados sejam inegáveis, e que cada um declare com a certeza de quem sabe que está coberto. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Salmos 91, 11. Senhor, hoje eu te entrego cada área da minha vida que está exposta e que precisa da tua cobertura. Entrego os caminhos que vou percorrer hoje, as estradas, os trajetos, os lugares que preciso ir e que atravesso sem saber o que está à frente. Que o Salmos 91, 11 seja real sobre cada quilômetro que percorro nessa terça-feira. Que os anjos que ordenaste a meu respeito me guardem em todos os meus caminhos, não só nos que parecem perigosos, mas em todos. Entrego as pessoas que amo e que estão fora do meu alcance agora. Os filhos que estão na escola, o cônjuge que está no trabalho, os pais que estão em casa, os amigos que estão passando por coisas difíceis. Cada um deles está no teu alcance mesmo quando não estão no meu. Cobre cada um com a mesma proteção com que me cobres. Entrego as decisões que preciso tomar hoje, as que têm peso, as que vão definir coisas, as que eu não tenho informação suficiente para tomar com total segurança humana, mas que precisam ser tomadas mesmo assim. Guarda os meus passos nas decisões dessa terça-feira, para que eu não entre por caminhos que o inimigo preparou como armadilha. Entrego a minha saúde, o corpo que carrega tudo que sou por este mundo, que está sujeito a doenças, a acidentes, a ataques que não escolheu receber. Que o poder de Deus que prometeu cura pelas chagas de Cristo opere também como proteção sobre o que ainda está saudável. Entrego a minha mente, os pensamentos que hoje vão tentar me roubar a paz, os medos que vão tentar se apresentar como profecias, as vozes que vão tentar convencer que o perigo é maior do que a proteção e que Deus não vai chegar a tempo. Guarda a minha mente com a paz que excede todo entendimento. Entrego o meu trabalho e tudo o que estou construindo, as metas que estou perseguindo, os projetos que estão em andamento, o que estou semeando com esforço e fé e que o inimigo quer destruir antes de colher. Cobre com a tua mão
o que as minhas mãos estão fazendo. Entrego o que não sei que precisa ser entregue. As ameaças que ainda não se revelaram. Os perigos que ainda não têm forma visível, mas que estão se formando no espiritual. O que o inimigo está planejando que eu não tenho como saber, mas que tu sabes e que podes interceptar antes que chegue. São Miguel Arcanjo, sela essa entrega com tua espada de fogo. Corta todo o cordão que o inimigo lançou sobre a minha vida, tentando me prender, me limitar, me redirecionar para fora da vontade de Deus. Todo o laço espiritual que está operando contra o meu destino e contra a minha família. Corta todo o espírito de medo que está tentando se instalar como morador permanente na minha alma, que está usando as circunstâncias da minha vida para convencer que o perigo é maior do que a proteção e que Deus está longe demais para chegar a tempo. Corta toda a obra do inimigo que está se formando contra mim nessa terça-feira, que eu não vejo, mas que o céu vê, que está nos bastidores, que está planejando e está esperando o momento certo. Intercepta antes que o momento chegue e estabelece ao redor da minha vida e da minha família o acampamento de proteção que Salmos 34:8 promete. Que o perímetro seja completo, que não haja brecha, que nenhuma entrada esteja desguardada, que o inimigo olhe para o que me cerca e recue, porque reconhece a presença de quem é maior do que ele. Senhor, que essa terça-feira termine com a certeza renovada de que a tua cobertura é real. Que o que foi guardado hoje seja a prova viva de que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. São Miguel, guarda cada declaração de proteção que saiu dessa oração. Não deixa o inimigo encontrar entrada onde a oração fechou a porta. E com a paz de quem sabe que está coberto, eu declaro: quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu te louvo porque és o Deus que cobre e que nunca deixa os seus filhos desprotegidos. Te louvo porque Salmos 34:8 não é promessa condicional. Não depende de eu merecer a proteção. Depende de ti ser fiel à tua palavra. E tu és fiel. Sempre foste. Sempre serás. E a tua fidelidade é a fundação sobre a qual a minha segurança descansa nessa terça-feira. Te louvo porque Salmos 91:11 revela que a proteção sobre os teus filhos é uma ordem que dás aos teus anjos. Não um pedido, uma ordem, que os anjos que guardam os meus caminhos não estão fazendo um favor. Estão cumprindo um mandato do rei. E o rei que deu o mandato é o mesmo rei que criou tudo e que tem autoridade sobre tudo. Te louvo porque São Miguel Arcanjo, que serves como capitão dos exércitos celestiais, está executando essa proteção sobre a minha vida com a fidelidade de quem nunca falhou numa missão e com a força de quem nunca perdeu uma batalha. Senhor, que cada pessoa desta corrente experimente a tua cobertura nessa terça-feira de um jeito concreto e pessoal. Que o que foi guardado hoje seja visível. Que o que foi impedido de chegar deixe rastro suficiente para que a gratidão seja inevitável. Por tudo isso, com a paz do Filho que sabe que está coberto pelo Pai, que nunca dorme, eu proclamo: quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje, nessa terça-feira, dia 14 de abril, guarda isso bem fundo no teu coração. O anjo do Senhor está acampado ao redor da tua vida agora mesmo. Não vai acampar quando você fizer tudo certo. Não vai acampar quando a sua fé estiver no pico. Está acampado, agora, nessa terça-feira de abril, com todas as suas demandas e todos os seus perigos visíveis e invisíveis. O perímetro de proteção que Deus estabeleceu ao redor da tua vida não tem lacunas que o inimigo possa explorar sem passar pela cobertura de Deus primeiro. E o que tenta passar pela cobertura de Deus, passa pela espada de São Miguel Arcanjo. Você não está desprotegido, não está exposto ao arbítrio do inimigo. Não está à mercê das circunstâncias sem que haja uma força maior operando a seu favor. Está coberto pelo Deus que acampa, pelo anjo que guarda os seus caminhos, pelo rei que deu ordem a respeito de você e cuja ordem não pode ser ignorada por nenhuma força nas trevas. Vai com essa certeza nessa terça-feira, que cada passo que você der hoje é guardado, que cada decisão que você tomar
está sob a cobertura de Deus. E cada ataque que o inimigo planejou vai encontrar o acampamento do anjo do Senhor antes de chegar até você. Quando o medo tentar convencer que você está sozinho e exposto, quando as circunstâncias tentarem parecer maiores do que a proteção, levanta o teu coração e declara bem alto, unidos nesta corrente de fé: quem como Deus? Ninguém como Deus. Meu irmão, minha irmã. Se esta oração renovou em ti a certeza de que estás coberto pela proteção de Deus nessa terça-feira de abril, participe desta corrente. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe com alguém que está com medo nessa terça-feira e que precisa ser lembrado de que o anjo do Senhor está acampado ao redor da vida dele. Escreva aqui nos comentários uma declaração de proteção sobre a sua vida e sobre a sua família. Declara o que crês que Deus está guardando e agradece antes de ver, porque sabes que Ele já está agindo. Juntos, nesta linda corrente de oração, estamos cobrindo com a autoridade de Cristo cada vida desta corrente. Estamos declarando que o perímetro de proteção de Deus está estabelecido e que o inimigo não encontra entrada. Agora vai em paz, vai coberto, vai protegido no Senhor, vai abençoado pela graça de Deus e sob a guarda fiel de São Miguel Arcanjo, sobre cada caminho que percorreres nessa terça-feira e em cada dia que ainda vem em abril. Que essa terça-feira seja marcada pela presença do anjo do Senhor, acampado ao redor da tua vida. Que o que foi guardado hoje seja visível. Que a proteção de Deus seja tão real que a gratidão seja inevitável quando o dia terminar. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém.